Bom, gente, quem de vocês que toda vez que passa a reportagem sobre o Rio Grande do Sul, sobre toda essa tragédia, chora? Toda vez que eu vejo a reportagem, eu vejo os animais, eu vejo as pessoas, eu vejo as crianças, eu vejo aquele monte d'água dentro da casa das pessoas, tudo destruído, eu choro. Toda vez eu choro muito, porque se a gente não consegue se comover, se colocar no lugar do nosso próximo, que poderia ser a gente lá, a gente entendeu tudo errado. Então, eu tô vindo aqui hoje gravar esse vídeo porque eu já ouvi muita gente falando muita coisa. Pessoas da minha religião, que professam a mesma fé que a minha. Eu não sei se as pessoas estão lendo a Bíblia certa. Eu não sei que livro que as pessoas estão lendo, qual a religião que a pessoa está seguindo. Porque a minha fé diz o contrário. Já ouvi pessoas falando que a mão do Senhor está pesando. Que a mão do Senhor, que é o juízo do Senhor sendo derramado. Que é para castigar. Bom, quando o livro de Apocalipse fala dos juízos do Senhor, o livro de Apocalipse fala sobre o exato momento da tribulação, da grande tribulação, onde o destino final de cada um dos seres humanos aqui na Terra estarão traçados. Os juízos do Senhor só começará a ser derramados sobre a terra assim que a graça for encerrada sobre a face da terra, assim que a porta da graça for fechada, assim que o destino for traçado, como o Apocalipse fala. E o injusto seja mais injusto ainda. E o sujo, suje-se mais ainda. Mas o santo, santifique-se mais ainda. Esse versículo fala sobre o tempo que chegará, que o destino de cada um aqui estará traçado. Ainda não chegou esse tempo. Ainda não chegou esse tempo. Nós estamos vivendo o tempo que Jesus falou em Mateus 24, que aconteceriam maremotos, terremotos, pai contra filho, filho contra pai, e a maldade aumentando e o amor se esfriando. Nós estamos vivendo esse momento. Não é o momento dos juízos, das taças, dos juízos de Deus sendo derramado. Não chegou esse momento ainda. Esse momento só chegará quando a porta da graça se fechar. A porta da graça não se fechou ainda. Ainda existe salvação para quem se arrepender. Quem está falando que, mas o dilúvio é a mão do Senhor que pesou, porque aquele povo lá é assim, porque o povo é assado, porque não sei o quê. Gente, existem tantos lugares. Aqui no Brasil mesmo, Rio de Janeiro, então, o Rio de Janeiro, se você botar na ponta do lápis, o Rio de Janeiro é um lugar muito profano. Muito profano. Porque aqui acontece uma das maiores festas da carne do mundo. O Rio de Janeiro é profano. Se a gente for falar em termos de religião, existem outros lugares com religiões de matrizes africanas muito maior que o Rio Grande do Sul. Então, você querer falar que Deus está derramando juízos, a mão do Senhor está pesando sobre aquele lugar, a mão do Senhor deveria estar pesando então sobre todo o planeta. Porque o negócio tá feio. Porque o que a gente não vê, Deus vê. Eu não sei se vocês assistiram o filme O Som da Liberdade, aquele filme ali baseado em histórias reais. Aquele filme ali mostra, entre aspas, que é muito pior, o que acontece por trás dos panos com as crianças. Então Deus, ele derrama o juízo dele para um povo e para outro não? Porque os mais idólatras, os mais sujos, os mais levianos, seres humanos que existem, eles estão vivendo sua vida, desfrutando de dinheiro, de posições sociais, de cargos. Então o juízo do Senhor não chega para eles? Gente, vamos ter sabedoria. Vamos ter sabedoria. Deus, lá no passado, enviou um dilúvio sobre a terra, porque o pecado do ser humano estava ultrapassando a criação. Mas Deus fez uma promessa, e toda vez que chove, chove forte, Deus sempre põe o arco dele no céu de novo, para lembrar o ser humano da aliança que ele fez conosco, que ele nunca mais mandaria o dilúvio para destruir a terra. Então tudo que está acontecendo aqui é resultado da própria maldade do ser humano, porque Deus, ele não tem pensamento de mal pra gente. Deus, ele tem pensamento de paz. O ser humano se desviou de tudo aquilo que Deus sonhou pro ser humano. O ser humano, eu costumo dizer que o ser humano está pior do que Satanás. Então tudo que acontece aqui nesse planeta é porque nós nos desviamos de tudo aquilo que Deus planejou. E o que Deus planejou não é ruim, são coisas boas. Deus sempre sonhou coisas boas. Deus não quer robô. Deus não quer que você adore ele por medo do inferno, por medo dos juízos dele. Deus não quer que você se volte para ele por medo das catástrofes. Porque todos que estamos aqui nesse planeta estamos sujeitos a doenças, a catástrofe, a guerras, a fome. Cristãos ou não cristãos, todos nós estamos sujeitos a levar uma bala perdida. Todos nós estamos sujeitos a ser assaltado, a perder a nossa vida no acidente. Todos nós não temos proteção exclusiva porque a gente é da igreja, da religião A ou B. Então o que está acontecendo lá não é Deus que está castigando aquele determinado povo, porque aquele determinado povo não faz o que Deus quer. Se eu for acreditar nisso, eu vou acreditar num Deus pior do que Satanás. E o meu Deus é um Deus de amor. Sim, acontecerá os juízos de Deus quando todo mundo que tiver que escolher o seu caminho, quando chegar um determinado tempo, quando a porta da graça se fechar, aí sim, cada um que escolheu o seu caminho, que seja feliz com o seu caminho. Porque aí a mão do Senhor não vai pesar, não. Ela vai sair. É ao contrário. Porque as pessoas falam, não, é a mão do Senhor pesa. Não.
Quando chegar o tempo que as pessoas falam que os juízos do Senhor vão cair, não é que os juízos do Senhor, Deus vai mandar fogo para destruir, não. A mão de Deus vai ser retirada de sobre aqueles que não quiseram, porque, por enquanto, o mundo já não entrou de mal a pior. Só não entrou numa terceira guerra mundial, só não aconteceu coisas piores. Você só consegue dormir de noite na sua casa porque a mão do Senhor tá protegendo ainda o planeta Terra. Quando a mão do Senhor sair, aí que o negócio vai ficar feio. Então é ao contrário. Ah, mas Apocalipse fala dos juízos de Deus. Sim, Deus vai começar a permitir que venha o mal. O mal que o ser humano está semeando. O mal que o ser humano está plantando. Aí Deus vai permitir que a retribuição venha. Porque tudo nesse planeta, tudo na nossa vida, a lei mais certa é que se faz é que se paga. Então vamos parar, vamos ter sabedoria. Eu atribuo a Deus, sim, o que está acontecendo, das pessoas que estão doando. Se a gente puder doar, a gente não está lá, mas a gente pode fazer uma doação. A gente pode chegar até um órgão, uma igreja, alguém que está arrecadando coisas para levar, donativos, roupas, tudo e doar. Isso eu atribuo a Deus. Porque isso aí sim é algo de Deus. Você ser bom, você ajudar o seu próximo. Porque se a gente não ama e não ajuda o nosso próximo que a gente consegue ver, imagina como que a gente vai amar a Deus que a gente não consegue ver. Então é isso, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que, antes de falar as coisas, a gente tem que pensar. Porque talvez o que a gente faça, o que a gente fale, é o maior testemunho, é o maior livro de testemunho que as pessoas vão ver sobre a nossa fé, nosso caráter e o nosso Deus. É isso, gente. Um forte abraço.